Saudações a todas e todos. Daremos início agora aos módulos de redação para o Enem. Nesse primeiro módulo a gente vai estudar o texto, as sequências discursivas e os gêneros textuais relacionados à redação no Enem. Vamos trabalhar como é que é essa composição textual, como é que a gente pode pensar a escrita nesse processo de construção de um texto dissertativo argumentativo. E vamos fazer algumas considerações do ponto de vista gramatical, do ponto de vista linguístico, para que a gente logre êxito no dia do Enem e tenha uma boa nota. É importante dizer nesses primeiros minutos, nessas primeiras considerações sobre redação para o Enem, que o aluno educafro ele precisa saber o que ele está enfrentando, A gente precisa entender que tipo de prova a gente vai fazer, que tipo de redação é exigida da gente no dia da prova, e nada melhor do que dar uma olhada no edital, dar uma olhada naquilo que é exigido da gente e pensar a construção desses meses aí que antecedem ao Enem, uma forma de processo de ensino-aprendizagem onde toda a nossa pluralidade de alunos consiga acompanhar e ao mesmo tempo evoluir. Mais do que pensar uma ótima nota, uma excelente nota, é evoluir nesse processo. E é um processo bastante complexo porque exigirá do aluno muitos assuntos, muitos conteúdos com os quais ele não se deparou ao longo do ensino médio e do ensino fundamental. É importante dizer que o aluno educafro, infelizmente, é um aluno que é vítima de um sistema. É um projeto político-pedagógico que não pensa o pobre como um sujeito político, um sujeito de direitos. Então, a gente tem que realmente considerar isso nesse processo de ensino-aprendizagem e nesse processo de como faremos a aplicação desse conteúdo para que todos consigam nos acompanhar ao longo dos meses. Bom, dito isso, agora a gente vai... Eu vou fazer as considerações que eu farei. Muitas das leituras aqui feitas serão em cima da cartilha do participante do Enem nesse primeiro módulo, porque é um módulo que a gente vai trabalhar com foco total naquilo que nos é exigido. E quando a gente fala foco total, é foco direcionado naquilo que a gente precisa escrever para o Enem. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, sem muita modéstia, que você não precisa ser um aluno nota 10 em gramática, nota 10 em linguística, mas você precisa ser pragmático no que se refere à produção textual. Você precisa escrever aquilo que é exigido de você no dia do Enem. E aí, logo na página 5 dessa cartilha do participante, o INEP, o Enem, o MEC, ele já diz o seguinte: a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, que respeite os direitos humanos. Veja bem, caros amigos e amigas, nessa leitura a gente já percebe que trataremos de um texto em prosa, ou seja, o que a gente do ponto de vista linguístico entende como um texto. É todo enunciado que transmite uma mensagem e produz sentido. Então, no caso da redação para o Enem, será um texto escrito. É importante fazer aquela pequena observação que a gente sempre faz em sala de aula, que nem todo texto é um texto escrito, mas nesse caso é um texto escrito que deverá produzir um sentido e transmitir uma mensagem. Então, quando ele fala aqui que os argumentos consistentes e estruturados com coerência e coesão formando uma unidade textual, quando eu estou falando de uma unidade textual, eu estou falando de tudo aquilo que é exigido de um texto do ponto de vista linguístico e gramatical para que ele cumpra a sua função.
né? Principalmente a função social. Então, quando a gente está falando de texto, todo enunciado que transmite mensagem e produz sentido, eu estou falando dos fatores semânticos e dos fatores pragmáticos que um texto possui. Né? Quando eu estou falando de questões semânticas, eu estou falando principalmente daquilo que a gente entende como coerência e coesão, né? Porque quando eu estou falando da coerência de um texto, e aqui na leitura eu falei sobre coerência e coesão, eu estou falando exatamente da produção de sentido, ou seja, ele tem que fazer sentido. Então, se eu elaboro uma tese a partir de um tema proposto, que é de ordem social, científica, cultural ou política, ou seja, é óbvio que o meu texto tem que ter senso crítico, né? É um texto de um cidadão ou uma cidadã da sociedade brasileira que vai tratar de um tema, observando ele como um problema da sociedade e que ao final do texto, ou seja, na sua conclusão, ele fará algumas propostas de intervenção social para aquele problema abordado, para aquele problema apresentado lá no tema. Então, quando eu falo que o aluno precisa ter senso crítico, no sentido de que mesmo que seja um tema aparentemente de ordem positiva, felicidade, por exemplo, né, amor, é óbvio que você tem que contextualizá-lo na realidade social brasileira, ou dependendo de como o tema está sendo delimitado, dentro de uma realidade social humana, e aí, a partir daí, entendê-lo como um problema da sociedade, formular uma tese que precisará estar organizada, colocada já no primeiro parágrafo, defendê-la com argumentos nos parágrafos seguintes e no último parágrafo, na conclusão, apresentar uma proposta de intervenção social para esse problema apresentado. Ou seja, a unidade textual, do ponto de vista da coerência, a gente costuma dizer que a gente fala 3 vezes a mesma coisa, né? Ao longo do texto. Logo na tese, você já coloca a sua opinião, seu ponto de vista sobre esse tema. Nos parágrafos seguintes, você defende com argumentos essa sua tese, ou seja, falou pela segunda vez sobre o mesmo assunto. E na conclusão, você apresenta propostas de intervenção social, ou seja, falou por 3 vezes no mesmo assunto, no mesmo tema, ao longo da sua redação. E nessa unidade textual que o teu texto precisa apresentar, ele precisa ter coerência. E quando a gente fala de coerência, a gente está falando que esse texto precisa fazer sentido, que esse texto precisa, do ponto de vista semântico, quando você apresenta uma tese, como por exemplo a defesa de cotas raciais nas universidades públicas do Brasil, ao longo da argumentação você precisa defender essa sua posição, não, né, não contradizê-la, porque caso você a contradiga, você já estaria sendo incoerente. Né? Então, é uma primeira consideração interessante do ponto de vista semântico que o teu texto tem que apresentar, porque a gente costuma dizer que um texto incoerente ele já sai perdendo, né? Porque a gente não pode apresentar um texto incoerente do ponto de vista semântico, e lembrando que semântica, né? Lembrando que a gente precisa pensar do ponto de vista gramatical como é que funciona essa questão do signo, do significante, do significado, como a gente entende o que é um texto, língua, linguagem, quais são as etapas de uma comunicação, para que você estabeleça, você escreva um texto que seja aceitável, que ele seja informativo, que ele tenha contexto, que ele tenha uma produção de sentido que trabalhe bem a intertextualidade, né? Então, e aí eu já estou falando de aspectos do ponto de vista pragmático, né? Porque a pessoa que estará além do seu texto, ela precisa se sentir, ela precisa aceitar o seu texto. Ele precisa corresponder a alguns critérios objetivos que o Enem está utilizando para te avaliar, né? Para te desafiar, e ao mesmo tempo ele precisa ser um texto que a pessoa que está do outro lado concorde com o que você está dizendo, ou não concordando ou não concordando, ele entenda que aquilo é a defesa de um ponto de vista. Então, do ponto de vista semântico, quando a gente fala de coerência, a gente está falando de produção de sentido. E quando a gente está falando de coesão, a gente está falando dos mecanismos linguísticos
que produzem essa coerência, né? É a expressão linguística da coerência. Então, coerência e coesão precisam estar durante as 30 linhas do seu texto. Nos próximos módulos a gente falará um pouquinho da estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto, que é o gênero textual que o Enem exige de vocês, mas ao mesmo tempo nessas considerações iniciais, ou seja, desculpa, nesse primeiro módulo a gente precisa já falar um pouco sobre isso e continuar falando nos próximos módulos também. Então, quando a gente está falando que é um texto em prosa, é um texto em forma de parágrafos. Então, na estrutura, na composição desse texto, nós teremos parágrafos. E esse tema é um problema da sociedade. É um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Né? Então, considerando aí o modulado, a estrutura do teu texto, a gente precisa pensar que esse texto ele tem 3 momentos, né? Como a gente aprendeu lá no ensino médio, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, porém o Enem chama de tese, a introdução de tese, o desenvolvimento de argumentação e a conclusão de proposta de intervenção, tá bom? Então, nesse primeiro momento, é interessante a gente pensar o que a gente precisa escrever, como que a gente vai escrever, como que essa redação será avaliada, para que a gente possa trabalhar bastante ao longo do ano e ao longo dos módulos a construção desse texto, o formato desse texto, para que ele seja um texto que produza a nota que você deseja, considerando o curso que você quer, considerando a área que você pretende entrar, concorrer numa universidade pública ou particular com bolsa. É óbvio que a sua nota precisa ser uma nota importante, principalmente na redação, que tem um peso muito grande, independente da área, independente do curso, porque em alguns cursos, em alguns cursos na área do SISU, tem peso 2 ou peso 3 a redação, né? Enfim, em inúmeros processos seletivos, mais uma nota mínima de redação exigida do aluno, da aluna. Então a gente precisa pensar a redação como uma das principais estratégias para quem está querendo realmente entrar numa universidade pública ou particular com bolsa, tá bom? Então, voltando um pouco nessa questão do texto, o que a gente precisa pensar aqui? A gente precisa lembrar que quando você está construindo um texto, do ponto de vista semântico, já disse, tem essa questão da coerência e da coesão, e do ponto de vista pragmático, você precisa pensar algumas características que o seu texto tem que ter, né? Então, a textualidade ela é alcançada quando você tem coerência e coesão do ponto de vista semântico, mas do ponto de vista pragmático, ou seja, do ponto de vista daquilo que surta efeito na hora de uma leitura de um possível texto seu, que você tenha intencionalidade. Quando eu estou falando intencionalidade, eu estou falando que você vai perseguir ao longo das 30 linhas aquilo que está exigido de você no tema e nos critérios objetivos. Quando eu estou falando do tema da redação, o enunciado da redação vai te dar o tema dela. Teremos os textos motivadores que o Enem vai apresentar para vocês, falaremos sobre eles no segundo módulo, mas mais do que isso, é entender que caso você escreva uma redação que fuja ao tema proposto, você zera a redação, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu estou falando da intencionalidade, eu estou falando quem colocou aquele critério objetivo, aquele regramento, aquele regulamento para a redação, ele espera alguma coisa de você. Então você precisa coadunar com essa expectativa e escrever uma redação, por exemplo, dissertativa argumentativa, né, com uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Então você não pode, por exemplo, do ponto de vista de uma sequência discursiva, escrever uma estrutura textual de narração, porque nesse texto, nessa redação, você escreve uma dissertação argumentativa. Então, a sequência discursiva tem que ser de dissertação argumentativa. Exponho a ideia e a defendo com argumentos. Exponho a ideia no primeiro parágrafo, na tese,
defendo-a com argumentos ao longo dos próximos parágrafos e faço uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos no último parágrafo. Então, ou seja, a intencionalidade tem que ser nesse sentido. Se você não apresentar esse tipo de intencionalidade, esse texto ele não vai ser um texto aceito pela banca examinadora, né? Ele não vai ter aceitabilidade. Então, uma outra característica pragmática de um texto, para garantir textualidade, aquilo que a gente coloca no na nossa produção textual, então, mais do que a intencionalidade, o outro lado tem que aceitar aquilo como um texto válido. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da intencionalidade. Quando eu estou falando de informatividade, eu estou falando que esse texto precisa atender, mais do que do ponto de vista da intencionalidade e da aceitabilidade, ele tem que, no plano conceitual, no plano formal, colocar as informações necessárias para que você garanta que aquilo ali seja um argumento, que aquilo ali seja uma tese, que aquilo ali seja uma proposta de intervenção social. Então a informatividade de um texto, ela é importante também. Contextualidade é uma outra característica do seu texto. Ele precisa obedecer a um regramento social. Ele não pode estar descolado da realidade. Ele não pode estar fechado num mundo onde a situação sociocomunicativa, onde os fatores sociais externos, não, de algum modo, eles não interfiram no seu texto. E aí tem uma outra característica que um texto é importante ele ter, que é a intertextualidade. A intertextualidade ela tá falando também do quê? Ela está falando da forma como você traz riqueza ao seu texto, a partir de ideias de outros contextos que você pode trazer para o seu texto, para que ele ganhe mais sentido, para que ele ganhe mais coerência. Então, do ponto de vista, digamos que eu esteja fazendo uma redação sobre o lixo, né, que é uma questão de meio ambiente, enfim, e aí eu trago algum tipo de ideia, de texto, de outro contexto que possa enriquecer a minha tese, né? Então eu penso que a minha tese possa vir no sentido de que sem uma educação ambiental e sem um monitoramento e avaliação do poder público, a questão do lixo nunca vai ganhar a atenção devida da sociedade. E aí, nos meus argumentos, eu vou falar, por exemplo, sobre o que seria uma educação ambiental razoável, né? Então, eu vou trazer algum contexto da área da educação. Posso trazer um contexto da área da saúde, por exemplo, considerando que nós não dispensamos o nosso lixo da maneira adequada, numa eventual enchente, doenças podem vir, ou seja, estou relacionando a questão do lixo com questões de saúde pública, com questões de educação, com questões de legislação e com questões de política. Então essa intertextualidade ela precisa aparecer no seu texto. Então vejam bem, aquela aula que muitos de nós não tivemos no ensino médio, né? Infelizmente o sistema público de ensino ele é ruim, ele é incompleto, ele é defasado, ele é ineficaz. E é por isso que o Educafro está aqui, né? Porque a gente procura preencher um abismo social, político, pedagógico do Estado, e a gente está aqui para tentar encorajar os nossos e as nossas a ir em frente e buscar uma universidade pública de qualidade. Então, olha só que interessante. Aquela aula que a gente não teve no ensino médio sobre linguística ou sobre gramática, enfim, falando as características de um texto, de plano a gente precisa que elas estejam muito internalizadas na nossa escrita para que o nosso texto ele seja um texto razoável para garantir a nota no Enem. Então, se esse texto ele não é coerente, se ele não é coeso, se ele não é informativo, se ele não é contextualizado, se ele não é intertextualizado, se ele não é aceitável, ele não vai ser um texto digno de uma nota razoável, uma nota importante para você lograr êxito naquilo que você quer de curso superior. Então, essa primeira observação, essa primeira consideração que a gente veio falar logo nessa primeira aula, ela é importante por quê? Porque do ponto de vista do estudo do texto, se a gente não trabalhar numa perspectiva de trazer essa realidade para vocês já nos primeiros módulos,
a gente não vai conseguir que vocês ao longo do ano trabalhem com seriedade esse tipo de texto, esse gênero textual que a gente tem que desenvolver para ir além, para ter uma nota interessante e importante no dia do Enem. Uma segunda consideração que a gente precisa pensar é como esse texto vai ser avaliado. Né? Eu estou aqui procurando aqui na nossa cartilha do Enem uma outra coisa importante que diz respeito inclusive a como a gente é avaliado não só na redação, mas ao longo de toda a prova do Enem, uma prova com 180 questões, 4 áreas, né, específicas, né, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, e depois cada uma dessas áreas valendo 1000 pontos, e ainda temos a redação, que é a nossa matéria, valendo também 1000 pontos, e pelo fato da importância da redação dentro desse processo chamado Enem, esse processo seletivo, né, nessa prova, esse exame nacional do ensino médio, a gente precisa pensar que estrategicamente e pragmaticamente é interessante concentrar forças no Enem, ou desculpa, na redação, porque em 30 linhas você consegue 1000 pontos, sendo que nas outras áreas são 45 questões cada área para você conseguir 1000 pontos. Né? Então, a segunda consideração dessa primeira aula é que a gente precisa pensar como é que a gente vai ser avaliado. Né? Então, 2 professores avaliarão seu desempenho de acordo com os critérios da tabela a seguir. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o professor de gramática, né, a professora de gramática, ele e ela, eles virão para trabalhar com vocês de forma sucinta, de forma resumida, de forma objetiva, quais são as necessidades do ponto de vista gramatical e do ponto de vista linguístico que você precisa ter para escrever bem e conseguir esses primeiros 200 pontos, considerando que são 5 áreas, que são 5 competências que o Enem quer que você tenha no dia da prova. Essas 5 competências, cada competência valerá ao máximo 200 pontos. Então, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que a gente está falando quando a gente está pensando modalidade escrita da língua portuguesa? A gente precisa pensar o que a redação exige da gente na escrita do texto no que se refere à competência 1. Então a competência 1, ela está falando para a gente o seguinte: todas aquelas regras que a gente aprendeu ao longo do ensino médio, todas as áreas da gramática, né, fonologia, morfologia e sintaxe, elas precisam estar muito bem organizadas dentro do meu texto. Então quando eu estou falando isso, eu estou falando exatamente daquilo que a gente precisa pensar, daquilo que a gente precisa materializar para a gente escrever bem. Então, galera, não tem condições da gente escrever um texto sem ter o mínimo de entendimento de gramática e linguística. É óbvio que a gente não precisa saber tudo disso, né? Mas o mínimo a gente precisa. Então, um texto, ele precisa, do ponto de vista que a gente até falou já das características, ele precisa estar legível. Né? Mais do que isso, a gente precisa a língua formal. Então, a gente não pode escrever como a gente fala. Né? Aqui mesmo, quantos nés eu já falei aqui ao longo da minha explanação. Por quê? Porque aqui a informalidade, ela faz parte do nosso cotidiano. Agora, é óbvio que o concurso público, a legislação que trata o Enem, ele diz que a gente tem que ter o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, aquele sistema de códigos que o Grupo Social Brasil estabeleceu como sistema para estabelecer comunicação entre as pessoas, que a gramática estuda, esse sistema ele precisa minimamente estar colocado no seu texto, obedecendo esse regramento. Tá bom? E vale 200 pontos. Então, ortografia, pontuação, acentuação, né, análise sintática, tudo isso, de algum modo, as classes gramaticais, a gente precisa de algum modo que isso esteja organizado dentro do seu texto. A competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas
de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Olha só, compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento. Compreender a proposta de redação é que a sua redação ela tem que estar o quê? Adequada ao tema proposto. Né? Então, quanto mais você foge do tema, mais próximo de zerar uma redação você vai chegar. Por outro lado, aplicar conceito das várias áreas do conhecimento é trazer intertextualidade para dentro do seu texto. Né? Então, lembra quando eu falei para vocês alguns minutos atrás sobre o quê? Sobre um texto, um conceito de uma outra conjuntura, de um outro contexto que eu vou trazer para dentro do meu texto. Né? Então, quanto mais intertextualidade seu texto tiver, mais rico ele será. E ele tem que estar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Vejam bem, senhoras e senhores, quais são os limites estruturais? Os limites estruturais são aqueles que a gente já conversou sobre eles e que a gente volta a falar. No primeiro parágrafo tem que estar a tese. Nos 3 parágrafos seguintes, pensando numa redação de 5 parágrafos, né? Enfim, é óbvio que algumas pessoas na sua técnica de escrita colocam só 2 parágrafos para argumentação, mas eu costumo dar um regramento geral, 3 parágrafos de argumentação. Parágrafo 1, introdução. Nele tem que constar a tese. Parágrafo 2, 3 e 4, argumentação. Neles eu preciso colocar argumentos que defendam essa tese. E no 5º parágrafo, conclusão, eu coloco o quê? Eu coloco a proposta de intervenção social respeitando os direitos humanos. A gente já vai falar na competência 5 sobre isso. Então, os limites estruturais do texto precisam estar respeitados no sentido de que na hora que o leitor, na hora que o examinadora pega o seu texto, ele precisa identificar logo de cara no primeiro parágrafo qual que é a sua tese. Nos parágrafos seguintes, ele vai identificar quais são os seus argumentos defendendo essa tese. E no último parágrafo, ele vai procurar lá, na sua construção, na sua escrita, né, no seu parágrafo de conclusão, quais são as propostas de intervenção que você está planejando para essa redação. Então, essa estrutura tem que estar muito bem colocada. Né? Então, a gente vai orientar ao longo desses textos, dessas aulas moduladas, exatamente isso, galera. Como que você organizadamente constrói o seu texto, de forma a ter uma unidade textual, de forma a ter todas aquelas características que a gente já falou, para que a competência 2 você consiga os 200 pontos. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É aqui que a gente fala que é a coerência, né? Por que é a coerência aqui? Porque você está organizando todas as informações, né, de modo que o teu texto tenha sentido. Eu defendo as cotas raciais no primeiro parágrafo, nos demais parágrafos eu tenho que organizar as informações de modo a defender essa minha ideia, e aí esse texto precisa ter sentido. E a competência 4, né, olha só, demonstrar mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, na competência 4, né, ou seja, para garantir o que a gente chama de coesão textual, né, ou seja, é a expressão linguística da coerência. Né? Então, eu tenho que pensar nos mecanismos linguísticos, a forma como essa unidade textual ela está colocada e garantida, os conectivos. Eu costumo dizer nas minhas aulas que tem 4 classes gramaticais que a gente precisa conhecer mais do que as outras, né? Que seriam quais? Aquelas que trabalham essa questão de como a gente começa e termina os parágrafos. O pronome, a conjunção, o advérbio e a preposição. Essas 4 classes gramaticais, elas precisam estar extremamente, muito bem decoradas, né? Então, a cartilha do Enem, ela fala exatamente, ela dá várias dicas, né? Sobre como escrever esse texto, como garantir a coesão do texto, e aí ele fala da estruturação do parágrafo, fala como que a gente organiza as ideias dentro dos parágrafos. Então, ao longo do ano a gente vai trabalhar um pouco isso. E já nessa primeira aula, algumas dicas são importantes, porque quando a gente está lendo na cartilha do Enem aquilo que será exigido da gente ao longo do ano,
vocês também estarão responsáveis, junto comigo, com todo o grupo de professores, nessa questão de coadunar sentido entre o que a gente está ensinando, o que vocês estão aprendendo e as devolutivas que vocês nos dão. Então, por exemplo, no meu caso, eu passo bastante tema de redação para que vocês escrevam, né? Percam o medo de escrever. Uma outra coisa que o ensino médio público não deu para a gente foi coragem e nem oportunidade para escrever, para que vocês escrevam e a gente veja a evolução de vocês ao longo do ano, tá? Então, competência 3, coerência, competência 4, coesão, e a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. O problema abordado onde é que está mesmo? No tema da redação, né? Então, eu costumo brincar com meus alunos que tem uma máxima que todo tema de redação é um problema social. E até peço para eles repetirem em aula, todo tema de redação é um problema social. Por que isso? Porque aí o aluno entende que já na hora que ele está formulando a tese dele a partir de hipóteses, né? E aí a gente vai, ao longo do ano, também pedir algumas ajudas, né, para a galera da filosofia, né, para que a gente possa pensar essa questão semântica, essa pensão de formular uma tese a partir de hipóteses e tudo mais, como é que esse problema está colocado na sociedade. Isso é algo muito interessante que a gente vai trabalhar, né? Então, essa competência 5 eu não vejo problema nenhum nela para o aluno Educafro, porque o Educafro já nasce desse conflito social, desses problemas da sociedade, né? Do racismo, da falta de acesso a alguns direitos sociais, entre eles a educação. Então a gente costuma dizer que o aluno Educafro é um aluno diferenciado, porque ele já lida com esses conflitos, com esses problemas cotidianamente. Então, a partir do momento que ele vai entendendo como é que essa escrita precisa ser feita, propostas de intervenção para esse problema abordado é o que mais a gente tem, né? E aí, a gente precisa pensar, olha lá, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Não somos nós os que mais temos direitos violados nessa sociedade? Né? Então, eu costumo dizer, grosso modo, é óbvio que meus colegas da área do direito me perdoem a licença nada poética, mas, né, circunstancial. Costumo dizer que os direitos humanos são 6, grosso modo, tá, gente? Vida, liberdade, dignidade, segurança, propriedade e igualdade, né? Então, vida, dignidade, segurança, igualdade, propriedade. Esqueci um. Vida, dignidade, segurança, igualdade, propriedade. Vida, dignidade, segurança, igualdade, propriedade. Tá faltando um, né, gente? Vida, dignidade, segurança e liberdade, né? Vida, dignidade, segurança, igualdade, propriedade e liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você faz uma proposta de intervenção social, ou seja, uma solução para o problema abordado, mas que desrespeite os direitos humanos, seja da população ou do grupo social que está em debate e tal, você vai zerar essa competência 5. Né? E teve até uma polêmica, porque antigamente zerava a redação inteira. Enfim, para nós do Educafro essa polêmica ela não existe, porque o aluno Educafro não vai desrespeitar os direitos humanos em nenhuma das 30 linhas da redação, eu não tenho dúvida disso. Pelo contrário, nós faremos redações progressistas que respeitam direitos humanos, que defendam os direitos humanos e colocarão propostas importantes de solução de problemas sociais que nos atingem com mais dureza, com mais agressividade, né? Então a gente costuma dizer que as atividades de escrita, né, nas diferentes esferas sociais públicas e privadas, que a gente vai propor ao longo do ano aqui, com esses temas de redação que a gente vai apresentar, eles são bastante coerentes com o nosso propósito enquanto organização, né, social, política e educacional que o Educafro que é uma organização que defende os direitos humanos, né? Então, para essa primeira aula, a gente meio que já cumpriu a nossa meta, né? Que falar um pouco dessas competências, né? Falar um pouco de como a gente vai ser, como seremos exigidos no dia da prova, pensar como é que esse texto precisa ser apresentado. Já fiz algumas considerações do ponto de vista gramatical e linguístico, né? Que a gente precisa lembrar no dia da prova.
E eu vou procurar trabalhar, gente, com texto, com aulas moduladas de no máximo 40 minutos, de 30 a 40 minutos, porque é óbvio que no dia da aula presencial lá no Educafra a gente tem 1h30, mas aí a gente tem mais interação. Mas aqui essa aula é uma aula expositiva. A gente fará alguns momentos de interação nas lives, nos grupos, enfim, mas para que a gente demarque território, a gente vai gravar 16 aulas, considerando a importância de termos essas aulas em uma rede social. Eu, por exemplo, estou gravando e colocando no YouTube, né? Me perdoem nesses primeiros vídeos aí um pouco da inexperiência, mas a gente está colocando no YouTube para que a galera que não consiga ver a live no dia da aula que a gente tem no cursinho, depois possa assistir a aula ao longo do ano, um dia antes da prova. Já imaginou fazer um intensivão com todas as 16 aulas? Seria bacana, né? Mas enfim, tem o nosso grupo lá, Café com Redação, que a gente pode também brincar um pouco. Enfim, a gente pode trocar ideia, a gente pode trocar conhecimento, tirar dúvidas em variadas redes sociais. E a ideia dessas gravações é que a gente consiga minimamente colocar o tema de cada aula é, de uma forma sequencial, né? De uma forma que a gente possa gravar, que o aluno possa ter esse conteúdo para além daquele texto escrito, daquele texto em PDF, tá bom? Queria agradecer a atenção de todas e todos e dizer que a gente volta com o módulo 2. E nesse primeiro módulo eu espero ter atendido ao que a gente já planejou aqui no nosso conteúdo programático. E voltamos em seguida com os próximos módulos, e bons estudos, pessoal. Ubuntu.